retenção, grampo de oposição. A gente tem que saber os nomes dessas estruturas, né? Passar confiança para o paciente. Não adianta eu falar, ela vai ser uma estrutura metálica, ela tem umas garrinhas assim que pega na parte da frente, na parte de trás e tem um triângulozinho que fica em cima do dente. Gente, nós somos profissionais da área da saúde, temos que passar confiança, né? Qual a característica de cada estrutura? Bom, nós temos apoio oclusal. Como que ele é? Ele vai ocupar toda a superfície do dente? Ele vai entrar por vestibular, por lingual? E o grampo de retenção? Ele é na vestibular? Ele é por lingual? Como que ele é? Todo ele é rígido? Todo ele é semi-rígido? Ou ele é todo flexível? Qual a função de cada parte? Então, tá, doutor, mas tem tanta garrinha, não pode tirar? Isso aqui incomoda. Não, se você souber a função de cada parte, tem um porquê. E o paciente entendendo o porquê, ele aceita, tá? Então, por que tem esse grampinho aqui na frente do meu dente? Não tem como tirar isso porque é feio. Não, não tem. Ele é um grampo de retenção, tá? Ele que vai reter a sua prótese. E esse triângulozinho aqui em cima? Para que ele fica em cima do dente? É feio. Não, esse aqui é o apoio. Ele tem a sua função, tá bom? E a gente precisa saber a função de cada uma dessas estruturas. Como desenhar uma estrutura metálica? Não adianta a gente saber só as características e como funciona cada uma se a gente não souber onde colocar, né? Como desenhar, até onde vai esse componente, até onde vai esse grampo de retenção, esse grampo de oposição, esse retentor indireto, esta cela, tá? Como confeccionar? Assim que a gente souber cada característica, como funciona, quais são os componentes, como desenha, logo em seguida a gente precisa entender qual é o processo de confecção dessa estrutura, né? E por fim, como ajustar, né? Todo o processo, toda a parte da reabilitação em odontologia, ela passa por etapas suscetíveis a falhas. Por quê? A gente molda e o material de moldagem ele distorce. Ele pode distorcer. A própria técnica de moldagem, se a gente fizer de forma errada, a gente faz a impressão de forma errada, pode gerar torção. O gesso expande. O revestimento onde vai ser injetado a liga metálica, ele também sofre distorção. A liga metálica sofre distorção. Então, assim, por mais que a gente faça da forma mais correta possível, é suscetível de falhas e por isso a gente precisa saber como ajustar isso, tá? Muito bem. Bom, mas só isso, né? Só esse pouquinho de coisa que a gente precisa saber? É pouquinho. Se for parar para pensar, é pouco, tá, gente? Porque se vocês dominarem isso aqui, praticamente vocês resolvem de 80% a 90% dos problemas que uma PPR pode ter, tá? A parte mais difícil de uma PPR é você acertar a estrutura. Mas fiquem tranquilos que é só isso, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre a parte de estrutura metálica, a gente precisa primeiro lembrar um pouco da classificação dos arcos, né? Isso vai ajudar a comunicação entre você e o protético ou entre colegas mesmo. Às vezes você está com um caso um pouco mais complexo, você quer conversar com algum colega, você precisa falar de forma que ele também vai entender, né? Então vamos lá. Quando a gente tem arcos parcialmente desdentados, existe a classificação de Kennedy, que ela se baseia, o ponto de referência dessa classificação é a região posterior. Guardem bem essa informação porque isso é importante, vocês já vão saber. Então, a classe 1 de Kennedy, ele classificou como sendo classe 1 todo arco desdentado bilateral de extremo livre, tá? Assim como está aqui nessa figura à esquerda, né? Nós temos um arco que ele é desdentado bilateral de extremo livre, tá? Isso classifica um arco de classe 1 de Kennedy. Já o arco classe 2, ele é um arco desdentado posterior de extremo livre unilateral.
O outro lado, como vocês podem ver aqui, ele tem os dentes. Então, isso faz com que esse arco seja um arco classe 2 de Kennedy. Já o arco classe 3, a classe 3 de Kennedy, ela é caracterizada por a presença de um espaço intercalado posterior, tá? Então, que nem aqui nessa figura à esquerda, nós temos um espaço desdentado, porém intercalado por dentes. Nós não temos um extremo livre aqui nessa região. Nós temos a falta aqui, por exemplo, dos pré-molares,